Seguindo a série dos nossos psicólogos e os seus feitos para o conhecimento humano sobre a inteligência emocional, nessa aula vamos falar sobre a teoria das inteligências múltiplas, teorizada por Howard Gardner em Harvard, na década de 90. Essa teoria acredita que a manifestação da genialidade humana é bem mais específica do que generalista, ou seja, a nossa mente aborda diferentes inteligências. Bem, até então, a ferramenta utilizada para medir níveis de conhecimento era o teste de QI, mas essa teoria abrange apenas a inteligência da área matemática e linguagem. Entendemos, portanto, não era suficiente para descrever a variedade de conhecimento e domínio deles que a humanidade possui. Logo, tomando o lugar de protagonismo da teoria do QI, surgiu a teoria das inteligências múltiplas, que abrangeu e listou, a princípio, 7 inteligências, entre elas a inteligência lógico-matemática, a capacidade de realizar operações e solucionar problemas matemáticos, a linguística, a habilidade de aprender idiomas e de atingir objetivos, através da capacidade de se expressar através das palavras, a espacial, é a habilidade de observar, de captar o mundo geográfico. Pessoas com essa inteligência são capazes de decorar caminhos, decorar ambientes e trabalhar espaços de forma harmônica. A corporal, sinestésica, o potencial para usar o corpo para expressão, seja fabricando um produto ou através de uma dança ou esporte. A interpessoal, a capacidade de entender e interpretar o outro e as suas intenções ou desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar-se bem em um organismo social. A intrapessoal, a capacidade de se entender, fazer análise de si e mediar sua própria inteligência emocional. A musical, aptidão para entender e compor padrões musicais em harmonia, seja através de uma melodia, um canto ou um instrumento. E mais tarde, Gardner também aplicou em sua teoria as inteligências naturalista, que diz respeito à capacidade de reconhecer e classificar as espécies da natureza, ou abordar assuntos que tratam sobre a fauna e a flora. Ativistas ambientais e biólogos possuem essa inteligência. E também a inteligência existencialista, que trata a capacidade de refletir sobre as questões fundamentais sobre a existência humana. Além disso, ele juntou as inteligências intrapessoal e a interpessoal em uma só, levando em consideração que uma influencia diretamente na outra. Entendemos que todos nós possuímos todas elas em nossa mente, em níveis diferentes. Todas elas podem ser aperfeiçoadas. Ou seja, nós temos algumas que predominam sobre as outras. E o que define isso são os ambientes que somos criados, seja na família, no trabalho, em espaços de socialização e até na religião. E essas são que geralmente definem nossos hobbies e profissão. A teoria explica que todos nós possuímos duas inteligências muito fortes, duas muito fracas e as outras em estados medianos, variando entre si. Hoje iremos falar sobre as inteligências que abrangem a mente dos líderes, a intrapessoal e a interpessoal. A inteligência intrapessoal define que a pessoa que tem a capacidade do conhecimento de si, geralmente quem possui, consegue conhecer e controlar suas emoções, e ela é extremamente alinhada com a inteligência emocional. Essas pessoas costumam ter características como autoestima em equilíbrio, conseguem fazer a manutenção da sua autoconfiança, a analisar fatores como o que me abala e como evitar isso, ou tratar as minhas frustrações.
Elas possuem controle sobre a criação das suas expectativas em si e nos outros. Sabem seus pontos fortes e fracos. Criam metas plausíveis e conseguem ter persistência e foco em suas atividades e hábitos. A inteligência intrapessoal define a pessoa que tem a capacidade do conhecimento de si. Geralmente, quem possui consegue conhecer e controlar as suas emoções. E ela é extremamente alinhada com a inteligência emocional. Como desenvolver ou fortalecer essas inteligências? Existem técnicas e acompanhamentos que te permitem trabalhar elas. Você pode iniciar listando os seus pontos fracos e fortes. Se você é uma pessoa com autoestima baixa, estude o motivo disso acontecer, levando em consideração que todos os nossos sentimentos possuem motivações. Seja por uma crítica que você recebeu no seu passado, em um trabalho ou em um relacionamento. Seja por uma família exigente que te cobrava muito ou te levou a ser exigente consigo, ou seja, por ser uma pessoa que constantemente busca comparações com o outro. Lembre-se de equilibrar o seu lado racional com o emocional e torne-se um cientista de si mesmo. Outra técnica muito funcional também é a meditação. Ela nos leva a níveis avançados de introspecção, onde podemos observar quais tipos de pensamento passam pela nossa mente e, posteriormente, analisá-los. A meditação alivia a mente e o corpo, libera estresse, melhora o sono e diminui consideravelmente a ansiedade. Ela é uma ferramenta cientificamente comprovada para melhorar o foco. Muitas instituições de ensino a recomendam para alunos antes de iniciarem provas e testes de capacidade. Por exemplo, não sabe meditar? Então, eu vou te recomendar o melhor material para iniciar essa técnica. A série da Netflix, que através da mistura documentário e animação ensina essa técnica. O nome é Headspace e eu vou deixar aqui para vocês lembrarem. E por fim, a melhor forma de se tornar ciente de si e das suas atitudes, ou acompanhamento profissional, a famosa terapia. Antigamente se falava que o acompanhamento com psicólogo era apenas para pessoas neurodivergentes. E até hoje, por aí, ainda se escuta isso em alguns lugares. Mas se trata de uma falácia e ficou no passado. O acompanhamento psicólogo é a melhor ferramenta para trabalhar o seu bem-estar mental e fazer a manutenção das suas características de liderança. Afinal, que tipo de exemplo um líder fora do controle de suas emoções daria? Nós investimos em tantas coisas, por que não investir no nosso autoconhecimento, autodisciplina, no nosso autocontrole? Vale a pena se tornar um ser humano mais ciente da sua mente, não é mesmo? Agora vamos falar sobre ela, a inteligência interpessoal. Ela é a sua capacidade de comunicação com outras pessoas e espaços. Quem a possui tem a habilidade de solucionar conflitos, a melhor compreensão verbal e não verbal. Damos como exemplo a linguagem corporal. Entendem as motivações de outras pessoas e se expressam de forma correta diante deles e utilizam de técnicas para construírem laços de confiança. Como exemplo, a escuta ativa. E também conseguem se adaptar a diferentes ambientes e ajustar os seus comportamentos e discursos. Essa inteligência é desenvolvida a partir das suas habilidades, da inteligência intrapessoal. Quem se conhece
e se entende tem facilidade de conhecer o outro. Algumas formas de se desenvolver são atividades como ler livros e assistir filmes. Procure focar no ponto de vista e nas motivações dos personagens. Faça uma atividade voluntária. Sair da sua zona de conforto coloque em prova a sua capacidade de manejo das situações. Essa inteligência é desenvolvida a partir das suas habilidades, da inteligência intrapessoal. Quem se conhece e se entende tem a facilidade em conhecer o outro. Faça uso da empatia e escuta ativa em diálogos. E por último, faça uso do feedback, principalmente no seu ambiente de trabalho. Defina dias fixos para esse hábito. Por exemplo, 2 vezes no mês ou toda semana. Peça o feedback das pessoas que trabalham com você e dê a elas também. Lembre-se da comunicação não violenta para expressar desconfortos e receba críticas com sabedoria. Essa é a hora de botar em prática toda a sua inteligência e controle emocional. E agora, para finalizarmos nossa aula, eu gostaria de te parabenizar por ter chegado até aqui e agradecer a sua atenção. Não se esqueça de anotar tudo e revisar os conteúdos antes de partirmos para a próxima aula. Até lá!